Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Matheus. Eu acho que vocês lembram, né, quem eu sou. E antes de mais nada, eu vou explicar para vocês por que nós estamos nos encontrando agora por aqui. Com o avanço do coronavírus, nossos próximos encontros serão aqui online. E eu não consigo explicar para vocês até quando que nós vamos ficar assim. Tudo vai depender de cada um de nós, né? Nós estamos embaixo da supervisão de ensino, né, do Brasil, de São Paulo, que vai nos orientar quando que nós vamos voltar. Então, por enquanto, nossos encontros serão por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês não entenderem o que o professor vai pedir, no próprio aplicativo você pode tirar suas dúvidas, tira suas dúvidas que o Pro vai responder para vocês, tá bom? Hoje, qual é o conteúdo que nós vamos falar agora, daqui até o fim do ano, independente se for por aqui ou se for de modo presencial, né, quando nós nos vemos na escola. Nós vamos falar do Brasil, a nossa cultura brasileira, que é tão linda, que tem tanta coisa, tanta festa, tanta comida, tanta paisagem legal. Então hoje nós vamos fazer um resumão do Brasil, para que vocês conheçam um pouco do país que vocês nasceram. Por mais que você pode falar assim, mas a minha mãe disse que eu tenho descendência italiana, mas eu tenho descendência alemã, africana, espanhola, polonesa ou qualquer uma dessas. Nós moramos no Brasil, que ele é um país miscigenado. O que significa isso, Pro? Nós somos uma mistura. Então nós somos uma mistura de índio com negro, com branco, com europeu, e nós somos essa mistura deliciosa que é ser brasileiro. Então hoje o Pro vai falar um pouquinho do nosso Brasil, coisas que nós não sabíamos e coisas que nós também sabíamos, e para a gente lembrar um pouco como a nossa cultura é rica e como é uma delícia ser brasileiro. E depois eu vou passar a nossa atividade que nós vamos fazer hoje. Vamos lá? Para começar, nós vamos falar um pouco das nossas festas. O povo brasileiro, nós aqui do Brasil, nós somos latinos, né? Nós estamos aqui na América Latina. O Brasil, ele é um país muito famoso pelas nossas festas. Nós somos um povo que gosta muito de festejar, que gosta muito de fazer bagunça, de música. E nós temos o Carnaval. O Carnaval, ele é uma festa tradicional brasileira, que é muito forte no nosso Nordeste, é muito forte também no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, que nós temos os desfiles, né, das escolas de samba, o povo vai pra rua, tem os carros alegóricos e a gente segue lá os trios elétricos e é aquela diversão toda durante aí um feriado que acontece por 5 dias, que vai do sábado, né, até a quarta-feira de cinzas. O Carnaval, ele é uma festa tradicional nossa, que vem muita alegria e muita gente de fora do Brasil vem para cá para conhecer. Nós temos também a festa junina. A festa junina é particularmente a festa que eu mais amo, que é uma festa inteiramente nordestina, que é tradicionalmente, né, a festa de São João, que é o santo casamenteiro, que por isso que tem as quadrilhas, que a gente todo mundo vai aquela dancinha que a gente faz na escola, que dá o braço, e tem o padre que casa, porque na religião católica, Santo Antônio é o santo casamenteiro, é o santo que ajuda quem não está conseguindo arrumar uma namorada, um namorado, e é uma festa que a gente reúne muita comida boa, comida nordestina. Mas o que tem, Pro? A gente já vai falar sobre comidas. E é uma festa maravilhosa que vocês amam, tem as bandeirinhas, tem fogueira, tem algodão doce, tem maçã do amor, tem muita música, tem muita alegria. E é uma das festas tradicionais mais famosas no mundo do Brasil. E nós temos a Páscoa. A Páscoa não é uma festa brasileira, mas existe uma tradição aqui na Páscoa que só acontece no Brasil, que são os ovos de Páscoa. Vocês sabiam que só aqui no Brasil que nós temos aquele ovo grande, ovo de colher, aquele ovo que nós compramos no mercado? Então, são alguns dos costumes brasileiros que só tem no Brasil. As festas, o Brasil é muito famoso pela nossa culinária. As comidas do Brasil são as melhores do mundo. O Brasil é muito famoso pela nossa riqueza de comidas, de raízes. Raízes o quê? A gente come raiz. Come mandioca, mandioca é raiz. As frutas, os legumes, as sobremesas, os salgados, o nosso prato, o prato do brasileiro, tem muita coisa gostosa. Então vale muito a pena a gente conhecer um pouquinho da nossa culinária. Por exemplo, algumas comidas que nós só temos aqui no Brasil, porque
é nossa cultura. Mas se essas comidas a gente não vai achar em outros países, vamos. Mas essa é uma comida tradicional do Brasil. Por exemplo, pão de queijo. Pão de queijo é de Minas. Pão de queijo é uma maravilha. Isso tem aqui no Brasil. Isso faz parte da nossa cultura. O açaí. Eu adoro o açaí. O açaí ele vem lá do Pará e ele é muito tradicional do Brasil. Todo mundo que conhece o açaí ama. Eu, pelo menos, amo o açaí. Nós temos a tapioca, que é toda a massa de tapioca moída e nós colocamos ela com várias coisas gostosas de recheio. E tapioca é uma maravilha. Nós temos a caipirinha, que é uma bebida alcoólica que é tradicional aqui do Brasil, que todo mundo que vem aqui no Brasil conhecer quer beber caipirinha, quer experimentar. Temos a paçoca, que é aquele doce de amendoim maravilhoso que eu amo, que também é tradicional do Brasil. Temos também a feijoada, que é aquele feijão preto com linguiça e algumas outras coisas que a gente come com farinha, que também é tradicional do Brasil. Temos o doce de leite, que é aquele doce maravilhoso também, que é feito em Minas e também um pouco no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que também é muito forte no Brasil e é um doce brasileiro. O brigadeiro, como que nós íamos esquecer do brigadeiro? O brigadeiro, ele é um doce também brasileiro que muita gente ao redor do mundo nunca comeu brigadeiro. Imagina isso, gente. Temos também o queijo Minas, sabe aquele queijo redondinho branco que a gente come com goiabada? E a goiabada também, né? A gente junta o doce e o salgado. E aí também essa é mais uma sobremesa que só tem aqui no Brasil. O arroz com feijão está tradicionalmente no prato do brasileiro. Tem pessoas do mundo que nunca comeram arroz com feijão. Imagina. Meu Deus do céu. Temos o pastel de feira com caldo de cana. Tem gente que nunca comeu pastel com caldo de cana. Isso faz parte da nossa cultura. Então, o Brasil, ele é uma mistura de tanta coisa boa que resultou essa mistura de tons de pele, de cabelos, de culturas, de espaço, de clima. Tem lugares no Brasil que nevam, tem lugares no Brasil que é calor o ano inteiro. Então o Brasil, ele é um país extremamente rico porque nós somos uma mistura de várias culturas. Tem cultura africana, tem cultura europeia, tem cultura asiática. Por exemplo, quem tem descendência japonesa, vocês sabiam que o Brasil é a maior colônia japonesa do mundo? Fora o Japão, o Brasil é o lugar que tem a maior quantidade de japoneses. O Brasil é uma mistura muito legal. Por isso que aqui é um lugar tão rico e tão gostoso de se viver. Papo sobre cultura e histórias. O Brasil ele tem um dos folclores mais ricos e lindos do mundo. Vocês conhecem algumas coisas do nosso folclore? Nós temos o Saci Pererê, né, que só apronta, tem uma perna só, e você guarda e consegue prender ele dentro da garrafa. Nós temos a Mula Sem Cabeça, que tem uma história muito engraçada, que nós vamos falar depois nas próximas aulas. Temos a Yara, que mora lá na Amazônia. Temos o Negrinho do Pastoreio. Temos a Cuca. Temos o Lobisomem. Temos também a Caipora. Nós temos uma série de lendas que enriquecem muito o nosso folclore, que estão ligadas à proteção da nossa natureza. Mais pra frente nós vamos falar sobre essas lendas com mais detalhes, mas olha só quanta coisa que nós temos no Brasil. Tem gente que nunca ouviu falar do Saci Pererê no outro lado do mundo, porque o nosso folclore ele é muito rico, ele não pode ser esquecido. Muita gente, por exemplo, não sabe que no dia 31 de outubro, o que a gente comemora dia 31 de outubro? Muita gente fala o Halloween. É o Halloween? É o Halloween, sim. Mas o dia 31 de outubro também é o dia do Saci Pererê. Então nós, como brasileiros, nós devemos saber a nossa cultura, respeitar a nossa cultura e saber que a nossa cultura é maravilhosa. Então vamos conhecer um pouquinho mais, que tem muita coisa ainda. No Brasil, nós temos dois extremos que são muito legais a gente saber, que é do sul, lá para baixo do Brasil, ao norte. No sul, nós temos uma cultura muito diferente, que é o chimarrão. Os sulistas gostam muito de chimarrão, que é uma bebida que eu vou mostrar aqui, que depois nós vamos falar com mais detalhes, mas só para a gente entender como que a nossa cultura é legal. Nós temos o churrasco do sul, nós temos as festas gaúchas, as cataratas do Iguaçu, nós temos as danças do sul. O sul ele uma região do nosso país que é muito rica, com uma cultura muito específica, porque o pessoal do sul foi colonizado pela Alemanha, pela Polônia, pela Itália,
por países lá da Europa. E em contrapartida nós temos o Norte e o Nordeste, que é uma cultura fascinante, que foi colonizado a grande parte por italianos e por africanos. No Nordeste, por exemplo, nós temos a capoeira, nós temos o Bumba Meu Boi, nós temos o frevo, nós temos as melhores culinárias, estão lá as melhores festas, estão lá as melhores praias. Então o nosso Brasil, do norte ao sul, ele deve muito respeito e muita riqueza e muita diversidade. Esse que é uma das coisas que fazem com que o Brasil seja um lugar apaixonante como ele é. Vocês sabiam que existe uma premiação no mundo inteiro escolhendo os 7 lugares mais lindos do mundo? E vocês sabiam que desses 7, 2 são brasileiros? Um deles é a nossa Amazônia, nossa floresta amazônica lá na Amazônia. Ela é a maior floresta, a maior concentração de animais e de biodiversidade, de árvores e concentração de espécies no mundo. Ela é a maior floresta tropical do mundo. E nós temos as Cataratas do Iguaçu, que são lá no sul, que também estão entre as 7 maravilhas naturais do mundo. Eu coloquei aqui algumas das nossas maravilhosas praias e paisagens, só para vocês terem ideia como o Brasil é lindo. Nós temos Fernando de Noronha, que é uma das ilhas mais lindas e mais visitadas do mundo. Nós temos as praias do norte ao sul de São Paulo e do Brasil, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Recife, Natal, com as praias mais lindas, que eu pelo menos conheço várias delas e posso dizer com proporção, nosso litoral é perfeito. Nós temos Bonito, que existem lagoas naturais que são incríveis. Nós temos Goiás, que tem o Rio Quente, que são piscinas naturais que estão sempre quentinhas. Nós temos a Chapada Diamantina na Bahia, que a gente fala que é o nosso Grand Canyon brasileiro, que é uma paisagem de pedra linda. Temos também a Chapada dos Veadeiros, que são cachoeiras incríveis. Temos Barretos também, que é um lugar aqui em São Paulo muito famoso pelo tradicional, né, esportes com gado. Nós temos o Rio Grande do Sul com as suas montanhas, o Santa Catarina. Nós temos o Paraná também, que são regiões de campos incríveis. Nós temos a nossa floresta amazônica, que é o nosso maior orgulho e que nós devemos lutar para que ela não seja devastada. Nós temos Minas Gerais também. Nossa, Minas é um lugar incrível. Quem aqui é de Minas bate no peito, porque Minas é um lugar surreal. Temos também o Rio de Janeiro, com Cristo, com praias tão lindas e com lugares tão fenomenais. O Cristo, por exemplo, é uma das 7 maravilhas do mundo. Existem 7 lugares que foram 7 construções e 7 lugares que são considerados assim incríveis no mundo. E temos o Rio de Janeiro lá, o nosso Cristo Redentor. Então o Brasil ele é um lugar de muita riqueza e muita história, que a gente precisa respeitar e bater no peito com muito orgulho. Nós temos diversos artistas brasileiros que são muito famosos mundialmente pela sua história, pela sua cultura. O Pro colocou alguns aqui deles que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente. Nós temos o Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica. Temos a Gisele Bündchen, que é uma das maiores modelos de todos os tempos. Temos Tarsila do Amaral, que é uma pintora que foi uma das mulheres que levou o nome do Brasil para muito grande com a arte. Temos Vinícius de Moraes, temos o Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga a gente sempre fala dele nas festas juninas. Temos a Carmen Miranda, ela tem origem portuguesa, de Portugal, mas ela também tem nacionalidade brasileira. Ela também é uma das pessoas que levou o nome do Brasil para muito forte. Temos a Ivete Sangalo, nordestina, cantora maravilhosa, muito conhecida no mundo inteiro. Temos o Cazuza, um pouco do rock nacional de muito tempo atrás. Temos a Rita Lee, temos o Seu Jorge, temos o Caetano Veloso, Roberto Carlos, Tim Maia, Renato Russo e muitos outros artistas que fazem com que o Brasil seja muito famoso pela sua cultura, pela sua moda, pela sua música, pela sua arte. E o Brasil faz de nós essa mistura de
de orientais, de pessoas, né, orientais, de africanos, de europeus, de asiáticos, e essa mistura tão linda que nos faz um país tão rico com a sua culinária, com a sua cultura, com a sua paisagem. Então, esse ano nós vamos falar muito sobre o Brasil. Agora eu vou passar para vocês a atividade que nós vamos fazer. Prestem bastante atenção. Tudo isso que o Pro falou, vocês vão pegar uma folha sulfite desse tamanho e vocês farão o desenho da bandeira do Brasil. O desenho da bandeira do Brasil, resumidamente, está nesse formato. Qualquer dúvida é só colocar no Google que vai pôr o desenho da bandeira do Brasil. Só que eu vou pedir para que vocês preencham essa bandeira com coisas que vocês acreditam que façam parte do nosso Brasil. Mas, Pro, que cor que eu vou colocar? As cores vocês vão mudar. Quem vai decidir as cores é você. Só que você vai preencher essa bandeira com alguma dessas coisas que o Pro disse ou coisas que vocês acham que o Brasil tem de muito bom. Ah, Pro, eu gosto da floresta amazônica, então você vai desenhar um pouco da floresta amazônica aqui. Ah, Pro, eu gosto de açaí, então eu vou fazer o açaí. Você vai pensar em coisas que para você é o Brasil. O que para você é o Brasil? O que para você é maravilhoso que tem aqui no Brasil? Então você vai preencher. Só que aqui no meio do círculo, nós temos uma frase, que é a frase que está na nossa bandeira, que significa ordem e progresso. Só que você vai pensar numa nova palavra pra gente. Então você vai refazer a bandeira do Brasil do seu jeito, com as cores que você quiser, com coisas do Brasil. Ah, eu quero fazer só o carnaval, então faz só o carnaval. Estou dando dicas para que vocês comecem a pensar. Então vocês vão pensar em alguma coisa que mude a bandeira do Brasil. Pode mudar a cor, e vocês também não podem esquecer de pensar numa frase ou numa mensagem que fale um pouco do nosso Brasil. Terminando isso aqui, vocês vão pedir para a mamãe colocar numa pastinha. Guardem tudo numa pastinha, porque quando nós nos reunirmos lá na escola, aí vocês vão me entregar, tá bom? Então, faz a bandeira do Brasil do seu jeito e coloquem coisas que você acha que fazem parte do Brasil, que para você é muito especial. Pode ser lendas, pode ser comidas, podem ser lugares, pode ser música, pode ser artista. Tudo que você acha que o Brasil tem de bom. Então coloca lá e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um beijão.